O que acontece? Quando a gente vai ler... Ia queimar o padre na época? Iam queimar, se fosse na época, ia ser heresia. Se eles defendessem isso, seria heresia. Quando a gente vai analisar o texto dentro do seu contexto histórico-cultural, de forma crítica, de forma exegética, de forma científica, existe Jesus Cristo ali? Em toda a Bíblia hebraica existe Jesus Cristo? Não. Assim como não tem Jesus Cristo e Trindade no Gênesis, não existe Jesus Cristo, por exemplo, em Isaías 53. Ali está falando do povo de Israel, né? Então, os cristãos, depois que dominaram, assimilaram essa cultura, passaram a ver na Bíblia hebraica o que não existe, fazendo exegese, fazendo heresia, colocando Jesus de tudo quanto que é texto, falando que é profecia, etc. Quando você vai analisar no hebraico, não existe. Então, para demonstrar isso, nós temos que ver que nós temos um dado que mostra, na própria Bíblia, se chama evidência interna, em Deuteronômio 32:8, que vai mostrar o seguinte, ó, que Elion, um deus Elion, que era como se fosse o deus principal, ele distribui a herança da terra. E nessa distribuição de herança da terra, ele vai dar a terra para o deus Yarvá. Ué, o Yarvá, um deus, estaria dando para ele própria terra? Não. Ali é um contexto politeísta. É um contexto de vários deuses. Tanto isso é reforçado também no Salmo 82, versículo 1, quando diz que Elohim, ele está na congregação, né, ou seja, na assembleia do Deus El, junto com outros Elohims, junto com outros deuses. Contexto de trindade? Não, contexto de politeísmo. Então, quando o autor estava escrevendo Gênesis, quando o autor estava escrevendo, os autores estavam escrevendo a Bíblia hebraica, não se tinha o contexto de trindade. E aí, como é que a gente dá a pá de cal nisso? Existe um documento que foi encontrado num manuscrito do Mar Morto, chamado 4Q Deuteronômio, onde nesse documento 4Q Deuteronômio vai trazer que ali não eram filhos de Israel. Ali, pode ver aí, pode passar para o nosso amigo, ali o contexto se chama os filhos de Elohim, ou seja, Benei Elohim, os filhos de Deus. Então, no caso, os Benei... Valeu, essas últimas partes aí, tá vendo? Ali o isolado é Benei e o outro ali é Elohim. Então, o contexto que está nos apresentando ali é um contexto de politeísmo e não trinitário. A gente pode ver, por exemplo, em 1 Reis 19, no capítulo inteiro, se a gente não entender que isso aqui é politeísmo, o texto fica super confuso. Padre, eu não sei se você consegue ler, ou se alguém tiver uma Bíblia aí, você pode ler o texto em português aqui pra gente? Do começo? É. Então... né? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor de que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite.
E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. E aí a gente pode ver que é um texto, se a gente for ler em português, que ele fica meio confuso, né? Uma hora ele fala com Deus, depois Deus parece que não conhece ele, que não falou com ele, parece que ele foi falar com outro Deus. Torna-se até redundante, né? E fica enfadonho o texto. Só que, quando a gente vai para o hebraico, a gente vê que em 19:2, quem que ele está falando é um Elohim. Quando a gente vai para o 19:4, já é o Yarvá. Quando a gente vai para o 19:7, aí é o Malar Yarvá. Quando a gente vai, por exemplo, para o 19:8, ali a gente tem o Ha-Elohim. Ha-Elohim já seria outra categoria. Quando a gente vai para o 19:9, aí a gente tem o Devar e Yarvá. E no 19:10 nós vamos ter o Elohei Tsavaot, ou seja, Senhor dos Exércitos, né? O Deus dos Exércitos. Então parece que são vários deuses que estão aqui contidos nesse capítulo, ao qual o padre muito gentilmente leu para a gente, até agradeço. E aí a gente tem um último problema na fala do padre, que é que ele falou que o Espírito de Deus estava vagando sobre as águas da criação de Gênesis. Isso é impossível, porque ali é ruar no hebraico, e ruar é sopro. E pelo tronco verbal do hebraico, ali é uma ação violenta. Então não é como se estivesse planando, sobrevoando, como se fosse uma levitação espiritual. Até porque na antiguidade, os hebreus não tinham esse conceito de espírito, de alma. Isso é coisa que vem depois com os helenistas. Ali, quando a gente pega uma literatura do Antigo Oriente Próximo, que se chama Enuma Elis, que é o mito de criação babilônico, a gente vê que existe uma batalha entre os deuses, onde, por exemplo, Marduk, que era como se fosse o deus principal, ele luta com uma criatura cosmogônica chamada Tiamat. Aí agora a galera vai lembrar do Caverna do Dragão, né? Caverna do Dragão. Isso aí não tem como muito forte. Não lembrar. Esse deus, o Marduk, ele recebe as ferramentas que são os ventos, né? O poder do vento. E esse vento, dos 4 ventos, ele usa como arma. E ele lança esse vento de forma violenta contra a criatura cosmogônica, Tiamat, derrotando ela. Ele fende ela ao meio e cria os céus. O que a gente vê acontecendo exatamente em Gênesis? A gente vê Deus, né, o vento de Deus, o vento forte de Deus, agitando as águas cosmogônicas, né? E aí, a partir dali, ele vai fazer surgir o quê? A separação dos céus, das águas de cima, e dos céus, e as águas de baixo, que seriam as águas, os mares e os oceanos. E aí tem um detalhe. Ali não pode ser nada referindo a Jesus, porque o termo de céu ali é raquia. Raquia é como se fosse uma chapa de metal que foi batida com martelo. Então a gente está falando de o que os terraplanistas hoje chamam de um domo. É como se fosse um domo,
e lá em cima tem águas. Quando você tem a palavra Shamayim, que significa céus, esse Aim significa águas. E está no plural, né? Por exemplo, Elohim, Shamayim, né? Esse im no final de Elohim e Shamayim significa plural. Então são as águas. E você tem que o começo da palavra é como se fosse lá, de lá ou algo parecido. Então como se fosse as águas de lá de cima. Quando a gente pega gravuras do Antigo Egito, a gente observa que existe realmente a estrutura como se fosse de um domo, de uma deusa, né? De um deus que ele está meio que deitado. Ela se dobra sobre ele. Exato. E lá está presa nela as estrelas do firmamento. E em cima tem as águas onde Horus está passeando com o seu barquinho para ir para o submundo. Entendeu? Então, dentro do contexto histórico-cultural, quando a gente faz exegese de forma crítica, dentro de uma análise arqueológica, entendendo qual era o pensamento do autor, o contexto do autor, a gente não encontra Jesus Cristo ali, a menos que a gente faça exegese. E se a gente for fazer somente dentro de uma análise racional, a gente entende que são deuses. Tanto que, olha o problema aí, quando a gente vai para a criação de Adão e Eva, quando Eva e Adão pecam, né? Você tem que eles têm que ser expulsos. Por qual motivo? Porque não existe só a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, né? Tov e Ra, mas também existe uma árvore chamada árvore da vida. Essa árvore da vida, ela dava a capacidade das pessoas ou dos seres ficarem imortais. Aí as outras entidades ali falam o seguinte: olha, é bom que nós expulsemos o homem do jardim, porque senão ele pode pegar da árvore da vida e se tornar imortal como um de nós. Então Jesus precisou de uma árvore para ficar imortal? Aí vai complicar, né? Aí vai complicar. Agora, quando a gente vai no mito de Adapa, né? Quando a gente vai nos mitos antigos, o alimento era o alimento da vida. Né? Era o alimento da vida ali naquela região, naquela cultura. Então, o que acontece ali, galera, que vocês têm que entender, é que os deuses expulsam eles para que eles não peguem da árvore da imortalidade. E aí você tem um outro problema, quando você chega, por exemplo, na Torre de Babel, Deus, ele desce, né? O Malayarvá, ele desce, ele observa o que está acontecendo, depois ele sobe e fala: olha, eles estão construindo uma torre. Então ele já não é onisciente ali, né? Ele já não é onisciente, ele tem que descer, observar e voltar. E aí ele fala: ó, desçamos e confundamos os homens. Então também está no plural. Será que é Jesus que vai descer e confundir?